A história começa em um apartamento escuro e bagunçado. Há sacos de lixo espalhados por todo o lugar, tornando difícil andar pelo espaço. As janelas estão tão sujas que quase nenhuma luz consegue entrar. Páginas antigas de calendário estão coladas na parede para ajudar a acompanhar a data. Um jovem chamado Atsuru Kroso vive nesse apartamento. Ele vem enfrentando um grave isolamento social e depressão depois de não conseguir ser admitido em uma universidade. Ele cortou o contato com todas as pessoas de sua vida, incluindo seus próprios pais. Atsuru acredita que sua existência não tem sentido, que nada de novo acontece em sua vida e que tudo perdeu o encanto. Um dia, ele está deitado na cama, relembrando os dígitos do número Pi, quando toma uma decisão impensável. Ele enrola um cinto em volta do pescoço e amarra a outra ponta em uma prateleira. No momento em que deixa o corpo pender, começa a se debater. Isso faz com que a prateleira se solte da parede e caia sobre ele. Atsuru recupera o fôlego quando percebe um feixe de luz entrando no quarto. Acontece que a prateleira quebrada deixou um pequeno buraco na parede que dá para o apartamento ao lado. Ele espia pelo buraco e vê sua bela vizinha, Ryu Miichi. Atsuru fica hipnotizado por sua beleza enquanto continua olhando para ela, observando-a desfrutar de sua refeição. Do lado de Ryu, o buraco é praticamente imperceptível, já que se abre dentro de uma estante de livros. A partir daquele dia, Atsuru começa a observar o cotidiano de Ryu. Ele ainda está surpreso com o fato de que uma garota bonita como Ryu mora bem ao lado dele. No dia seguinte, Ryu sai carregando uma bolsa e alguns livros. Ao ver isso, Atsuru presume que ela seja estudante. Ele come o resto da comida que tem, que consiste em alguns lanches baratos. Entediado e curioso, passa o dia inteiro observando Ryu. Ao notar que ela só sai de casa para ir às aulas e nunca parece encontrar ninguém, conclui que ela não tem amigos. Um dia, enquanto Atsuru está espionando, Ryu de repente desaparece. Em uma tentativa desesperada de descobrir onde ela está, ele sai do seu apartamento pela primeira vez em muito tempo. Vai até a porta dela e tenta ouvir algum som. Quando está tentando espiar pela abertura da correspondência, percebe que uma garota lá embaixo está observando seu comportamento estranho. A garota, Haruko Kawasaki, veio verificar como está seu irmão, que mora no apartamento de baixo. Nesse momento, Atsuru sente o cheiro de comida deliciosa. Acontece que Haruko trouxe comida para o irmão, mas como ninguém respondeu, ela deixa a sacola pendurada na maçaneta da porta e vai embora. Atsuru aproveita a oportunidade para roubar a sacola, esperando finalmente comer algo de verdade. Ele abre a bolsa e dá algumas mordidas, mas é interrompido mais uma vez. Desta vez, é a própria Ryu, que está olhando para ele, surpresa com seu comportamento estranho. Após uma breve apresentação, Ryu descobre que Atsuru é seu vizinho, então ela o convida para almoçar em seu apartamento. Ele aceita rapidamente. Enquanto Ryu prepara a comida, Atsuru olha ao redor do apartamento e encontra o buraco na parede. Nesse momento, Ryu entra e comenta sobre os cordões elásticos da calça dele. Depois disso, eles desfrutam juntos de uma deliciosa refeição caseira. Atsuru volta para seu apartamento de bom humor, especialmente depois que Ryu diz que eles deveriam sair juntos novamente algum dia. Desde então, ele começa a visitar Ryu com mais frequência para as refeições, embora ainda continue observando-a secretamente. Um dia, ele finalmente reúne coragem para perguntar por que ela quer passar tempo com alguém como ele. Atsuru revela que abandonou o cursinho preparatório e que também não tem emprego. Ryu comenta como eles criaram uma conexão tão rapidamente em tão pouco tempo, e que isso significa muito para ela. As palavras dela o tocam profundamente. Depois de terminar a comida às pressas, ele corre de volta para seu apartamento. Decide parar de observar Ryu e cobre cuidadosamente o buraco na parede com um pedaço de papel preso com uma tachinha. Naquela noite, uma tempestade começa. Atsuru está sentado sozinho em seu quarto, tentando desesperadamente encontrar um motivo para remover o papel. De repente, ele ouve a porta de Ryu se abrir no meio da noite. Ele rapidamente tira o papel e vê Ryu entrando em seu quarto. Ela está usando uma capa de chuva transparente e segurando um estilete. Momentos depois, um homem de terno entra atrás dela. Quando ele tenta abraçá-la por trás, Ryu rapidamente o ataca com movimentos rápidos de artes marciais. Ela corta a garganta do homem e o mata brutalmente. Com sangue espalhado por toda a capa de chuva, ela sorri de forma astuta. Ao ver isso, Atsuru fica apavorado. Em meio ao pânico, ele acaba esbarrando na parede. Nesse instante, um livro cai da estante de Ryu e bloqueia sua visão. Logo depois, uma van misteriosa aparece, com alguns homens levando caixas para o apartamento de Ryu. De volta ao seu quarto, Atsuru parece confuso, tentando entender os acontecimentos estranhos que presenciou. Momentos depois, ele ouve alguém bater à sua porta. É Ryu, vestida de forma fofa e parecendo completamente normal. Ela está segurando uma panela de comida. Com um grande sorriso no rosto, pergunta se podem comer no apartamento dele de vez em quando.
Depois de abrir espaço e acender algumas velas, eles arrumam a mesa. Ryu permanece calma e tranquila enquanto come. Já Atsuru ainda não consegue compreender o fato de que ela acabou de matar alguém. Durante a refeição, Ryu retoma a pergunta dele e pede que ele não fique ansioso. Ela fala sobre como, depois de passar muito tempo sozinha, começa a questionar a própria sanidade. No entanto, estar perto dele a faz se sentir normal. Quando Ryu vai embora, Atsuru usa um hashi para derrubar o livro que estava bloqueando sua visão do quarto dela. Ele observa e vê Ryu tranquilamente tomando chá. Como tudo parece normal, ele começa a pensar que pode ter alucinado e que nada do que aconteceu na noite anterior foi real. Momentos depois, ele ouve uma voz se despedindo de Ryu. Atsuru corre até a porta para ver quem é. Nesse momento, uma mulher misteriosa chamada Raina Magi passa pela porta dele. Quando ela olha para trás e vê Atsuru parado na porta, ele a fecha rapidamente. Ela o chama pelo nome e para por um breve instante antes de ir embora. Na manhã seguinte, Ryu encontra Atsuru a caminho da universidade. Ela se oferece para que ele use sua máquina de lavar para lavar suas roupas e depois pergunta se podem comer novamente no apartamento dele. Enquanto lava as roupas, Atsuru relembra a cena do assassinato. Mesmo assim, sua admiração por Ryu o engana mais uma vez. Ansioso para jantarem juntos, Atsuru corre para casa, arruma tudo e prepara a mesa. Mais tarde naquela noite, enquanto espera Ryu chegar, ele ouve a porta do apartamento dela se abrir. Espiando pelo buraco na parede, ele vê Ryu matando outro homem, que tem uma tatuagem de abelha no braço. Como antes, ela está usando a capa de chuva. Com movimentos rápidos de Kung Fu, ela corta a garganta do homem antes de sorrir de maneira astuta. Atsuru percebe imediatamente que não se trata de uma alucinação. Ryu realmente está levando homens para seu apartamento e os matando. Chocado, ele grita, o que faz Ryu notar o buraco na parede. Ela enfia o estilete através dele e olha diretamente para Atsuru pelo buraco. Apavorado, ele sai correndo do apartamento, e Ryu o persegue pelas ruas com o estilete na mão. Usando a saída de emergência, Atsuru chega ao telhado de um prédio. Porém, Ryu rapidamente o alcança e o encurrala ali. Ela pergunta se ele a viu matar o homem. Atsuru admite que vem observando-a há algum tempo e que já sabia que ela era uma assassina. Ryu acha interessante que, mesmo sabendo que ela era uma assassina, ele ainda assim foi comer com ela. Em seguida, ela se aproxima para matá-lo. No entanto, Atsuru explica que certa vez tentou tirar a própria vida ao se enforcar. Foi nesse momento que encontrou o buraco na parede e a viu pela primeira vez. Ele se apaixonou por ela imediatamente e percebeu que estar com ela era melhor do que morrer. Depois de descobrir que Ryu realmente é uma assassina, Atsuru volta a se sentir sem esperança. Ele cai de joelhos e fecha os olhos, pronto para que ela o mate. Surpresa com os pensamentos de Atsuru, Ryu se aproxima com o estilete. Ela o segura e encosta a lâmina em seu pescoço. Fascinada pelo fato de que ele não demonstra reação alguma, ela decide não matá-lo. Quando pergunta como ele se sente naquele momento, Atsuru afirma que quer namorar com ela. Surpreendentemente, Ryu concorda. Em seguida, ela lambe o sangue de um machucado no lábio dele, que surgiu quando ele fugia dela. Quando ele está prestes a beijá-la, Ryu o impede e pede que ele continue espionando-a. No dia seguinte, Haruko finalmente consegue encontrar seu irmão, Kawasaki, que está brincando alegremente com um gato. Ela pede que ele mantenha contato com a família, pois os pais estão preocupados. Depois de lhe entregar a comida que trouxe, ela nota Atsuru na varanda e o cumprimenta. Mais tarde, Atsuru lava suas roupas usando a máquina de lavar de Ryu. Depois disso, os dois almoçam no apartamento dele. Ryu fica surpresa com a clareza com que ele conseguia enxergar através do buraco na parede. Atsuru pede desculpas e promete consertá-lo, mas Ryu o impede. Atsuru não consegue acreditar que está namorando uma garota tão bonita como Ryu. Ele diz que gosta de tudo nela, o que a deixa um pouco envergonhada. Ele promete arrumar um emprego para ser um namorado melhor. Atsuru começa a trabalhar em uma loja de conveniência, mas sempre que usa um estilete, não consegue deixar de pensar em Ryu matando aqueles homens. Mesmo assim, continua o relacionamento com ela. Mais tarde naquela noite, ele volta para casa e vê Ryu esperando por ele perto do buraco na parede. Atsuru sente que seria melhor se estivessem juntos no mesmo quarto. No entanto, Ryu acredita que não devem ficar no mesmo cômodo à noite agora que estão namorando. Depois disso, Ryu pede que ele a acompanhe à universidade no dia seguinte. Acontece que ela só queria que ele carregasse o micro-ondas dela até a universidade, porque o do laboratório havia parado de funcionar. Após tanto tempo isolado, Atsuru se sente inseguro perto de tantas pessoas. Estar na universidade desperta seus complexos. No entanto, ele supera isso quando Ryu o apresenta com orgulho como seu namorado diante dos colegas e amigos. Durante o almoço, ele olha para Ryu com carinho, pensando que é o primeiro rapaz com quem ela já namorou.
Depois, conta a ela seu plano de refazer o exame de admissão no ano seguinte. Ele quer se tornar uma pessoa melhor por ela, alguém que mereça estar ao lado dela, pois não consegue imaginar um futuro sem ela. Ryu apenas ri, divertida com a ideia de que ele acha que precisa ser bom o suficiente para alguém como ela. Ela o lembra de que é uma assassina e não tem intenção de parar. Em seguida, diz que já faz isso há bastante tempo. Mais tarde, depois da aula, Ryu pergunta se ele está com fome. No caminho para o restaurante, tudo parece normal. De repente, Ryu para, veste sua capa de chuva transparente e ali mesmo na rua, agarra uma mulher e a mata, espalhando sangue pela parede. Chocado, Atsuru vira o rosto quando Ryu pergunta se ele está bem. Depois disso, ela passa a matar pessoas abertamente na frente dele. Durante os encontros, Ryu simplesmente escolhe alguém e corta a garganta da vítima no meio da rua. Atsuru começa a se perguntar se ela escolhe as vítimas aleatoriamente, mas Ryu admite que segue seu próprio conjunto distorcido de regras e até mantém uma lista de criminosos locais. Ao perceber que a maioria das vítimas são criminosos, Atsuru pergunta se pode vê-la como algum tipo de aliada da justiça. Os dois riem disso enquanto Ryu continua matando pessoas, mas Atsuru logo percebe que não se sente bem vendo aquilo. No trabalho, Atsuru se surpreende ao notar que nenhuma das vítimas aparece nas notícias ou é mencionada em lugar algum. Naquela tarde, voltando do trabalho, ele encontra seu vizinho Kawasaki. Eles conversam sobre como gatos são fofos. Depois disso, Atsuru vai encontrar Ryu no parque. Sempre que olha para ela, não consegue deixar de pensar nos assassinatos. A única coisa que o mantém nesse relacionamento é a fofura de Ryu. No parque, eles dividem um sorvete de chocolate com café que Atsuru trouxe. Ryu fica tocada por ele ter comprado algo especialmente para os dois. A vida de Atsuru começa lentamente a melhorar. Agora que está trabalhando e tem uma renda fixa, decide comprar um celular novo para si mesmo. Um dia, enquanto está no caixa da loja, Haruko aparece para comprar alguns lanches. Atsuru entrega os produtos de graça, sentindo-se culpado pela sacola de comida que roubou dela anteriormente. Mais tarde naquela noite, Atsuru volta para casa e descobre que a eletricidade de seu apartamento foi restabelecida. Animado, ele cumprimenta Ryu, mas não recebe resposta. Olhando pelo buraco na parede, encontra um bilhete pedindo que ele permaneça em seu quarto às 22 horas. Depois de tomar banho, Atsuru se prepara para dormir. Ao espiar pelo buraco, vê Kawasaki deitado na cama de Ryu, completamente amarrado. Ryu sequestrou Kawasaki. Sem entender o motivo, Atsuru implora para que ela não o mate. No entanto, Ryu pede que ele fique em silêncio para que não sejam pegos. Ele a lembra de que assassinato é crime e que ela não deveria matar uma pessoa inocente como Kawasaki. Ryu se recusa a ouvi-lo e, mesmo assim, mata o vizinho. Atsuru fica devastado ao ver Ryu tirar a vida de Kawasaki. Logo depois disso, Rei e sua equipe aparecem em uma van preta e limpam toda a cena do crime, o que explica por que ninguém descobriu todos os assassinatos. Atsuru vai até o apartamento de Ryu exigindo respostas. Rei o insulta antes de perguntar se ele é corajoso ou apenas estúpido. Em seguida, Rei explica que Ryu é uma assassina habilidosa, que age de forma rápida e limpa. A equipe dela está ali apenas para recolher o corpo e limpar o local. Ela ordena que cortem o corpo de Kawasaki, já que ele já está em péssimo estado. Rei pergunta a Atsuru se ele não acha estranho que Ryu ainda não tenha sido presa, mesmo depois de matar tantas pessoas. Ela explica que existem pessoas que precisam de corpos frescos. Quando ele pergunta onde Ryu está, Rei diz que ela provavelmente saiu para comer, já que fica com fome depois de matar. Antes de ir embora, Atsuru a impede e pergunta por que Ryu mataria alguém aparentemente inocente como Kawasaki. Então Rei o leva até o apartamento de Kawasaki e mostra que, durante todo esse tempo, ele vinha torturando os gatos de rua que fingia cuidar. Rei não entende a reação de Atsuru e o avisa que ele também acabará morto, pois é impossível para Ryu se envolver com alguém por qualquer outro motivo. Na manhã seguinte, Ryu bate à porta dele, mas ele não responde. Desesperada para vê-lo, ela salta da varanda do seu apartamento para dele e entra. Atsuru diz que não está se sentindo bem e permanece na cama. Ela se deita ao lado dele para aquecê-lo. Ele diz a Ryu que matar pessoas é errado. Em resposta, ela pergunta se ele está exagerando só porque ela matou alguém que ele conhecia. Atsuru responde que não sente pena de Kawasaki, mas que deveria haver regras. Ryu pergunta se ele acredita que algumas pessoas podem ser mortas e outras não. Em seguida, questiona quem realmente tem o direito de decidir quem vive e quem morre. Ela ressalta que cada país tem regras diferentes e que elas mudam o tempo todo, então a justiça verdadeira não existe de fato. Atsuru aproveita para dizer que não quer mais vê-la matando pessoas. Isso deixa Ryu chateada, e ela sai rapidamente do apartamento. Mesmo assim, Atsuru admite para si mesmo que ainda gosta dela, não importa o que aconteça. Na manhã seguinte, Atsuru encontra Haruko.
Ela pergunta se ele teve notícias do irmão ultimamente. Ele tenta inventar uma desculpa para sair, mas ela apenas quer saber se Kawasaki tem ido à universidade, já que ele não liga nem visita a família há algum tempo. Nesse momento, Ryu aparece, claramente com ciúmes. Ela pergunta com quem Atsuru está falando. Haruko se apresenta educadamente e menciona que seu irmão mais velho mora naquele prédio. Ao ouvir isso, Ryu a convida para esperar por ele em seu apartamento, mas Atsuru entra em pânico e rapidamente manda Haruko embora, prometendo entrar em contato caso saiba algo sobre Kawasaki. Mais tarde, durante o jantar com Ryu, Atsuru não consegue deixar de se preocupar com a possibilidade de Haruko voltar e descobrir a verdade. O que o assusta ainda mais é ver Ryu completamente calma. Ele pergunta se ela pretende matar Haruko também. Ryu então o lembra de suas próprias regras. Se começasse a matar pessoas indiscriminadamente, isso colocaria seu código em questão. Assim, promete a Atsuru que não fará mal a Haruko. Alguns dias depois, Haruko envia uma mensagem perguntando se podem se encontrar para conversar sobre o irmão. Enquanto Atsuru ainda está decidindo se deve dizer sim ou não, alguém de repente o agarra e o puxa para dentro de uma van preta. É Haina. Ela o avisa para se tornar alguém digno de Ryu, ou ela mesma o matará. Atsuru menciona que a irmã de Kawasaki está procurando por ele. Rei diz para ele não se preocupar. Antes de ir embora, afirma que vivo ele é inútil, mas que poderia ser um ótimo cadáver. Mais tarde naquele dia, Atsuru se encontra com Haruko para tomar chá. Ela está desesperada para descobrir o que aconteceu com o irmão. Ao ser questionada se registrou um boletim de desaparecimento, Haruko revela que retirou a queixa, pensando que Kawasaki pode ter viajado. Ela pede que Atsuru a acompanhe para falar com o senhorio, pois está com medo de ir sozinha. Ele concorda para que ela não desconfie de nada. Juntos, pedem ao senhorio que abra o apartamento de Kawasaki. Para surpresa de Atsuru, a equipe de Haina já limpou tudo. Eles removeram todas as ferramentas que Kawasaki usava para machucar os gatos, e até deixaram uma passagem aérea falsa sobre a mesa, para parecer que ele viajou. Depois disso, Haruko caminha com Atsuru. Ela ainda parece preocupada, mas ele tenta tranquilizá-la, dizendo que o irmão deve estar bem. Antes de ir embora, ela pede que ele a informe caso tenha novidades. Porém, diz que não quer irritar Ryu, a namorada dele. Atsuru admite que, mesmo namorando Ryu, não a conhece tão bem, e que ela pode ser um pouco perturbadora. Mais tarde naquela noite, Atsuru vê um homem com a mesma tatuagem de abelha que uma das vítimas anteriores de Ryu tinha. O homem coloca o braço em volta dela, e para surpresa de Atsuru, Ryu não o afasta. Durante o jantar, Atsuru pergunta quem era aquele homem. Em vez de responder, Ryu diz que, como universitária, pode conhecer quem quiser. Desconfiado, Atsuru pergunta se ela pretende terminar com ele. Ela então o acusa de passar tempo com Haruko. Atsuru nega e explica que só falou com Haruko para protegê-la. Ryu menciona que Haina já encobriu tudo, enquanto ele anda bajulando Haruko. Desconfiado de que Ryu esteja planejando algo, ele a confronta. Isso a deixa irritada, e ela sai do quarto depois de exigir que ele corte contato com Haruko. Ele a abraça, mas quando tenta beijá-la, ela ameaça matá-lo. Mais tarde naquela noite, Ryu se encontra com a gangue B e diz que está recusando a proposta de se tornar assassina exclusiva deles. O líder, furioso, lembra que eles sabem que ela matou um de seus membros. Ele afirma que agora ela faz parte da equipe de limpeza deles, e que se recusar o trabalho ou procurar a polícia, eles matarão Atsuru. No dia seguinte, Ryu espera Atsuru sair do trabalho para acompanhá-lo até casa. Ao chegarem, encontram Haruko esperando do lado de fora, e a convidam para entrar. Os três tomam chá quando Haruko mostra um cartão postal supostamente enviado por Kawasaki, falsificado por Haina para encobrir a verdade. Haruko está preocupada com o que dirá aos pais, já que o irmão não atende o telefone. De repente, Haruko desmaia. Ryu drogou o chá e planeja matá-la. Atsuru tenta impedi-la, lembrando que ela não mata pessoas apenas para silenciá-las, mas Ryu responde que faz suas próprias regras. Atsuru teme que, se ela continuar matando assim, a polícia acabará descobrindo. Ryu ameaça, dizendo que pode cortar sua artéria até que ele sangre até morrer. Porém, diante da insistência dele, ela acaba recuando. Quando Haruko acorda, confessa seus sentimentos por Atsuru. O momento é interrompido pela chegada da equipe de Haina, que esperava encontrar Haruko morta. Enquanto Haruko vai embora, Haina avisa Atsuru para não confundir Ryu. Ela diz que é a primeira vez que Ryu deixou de matar alguém que pretendia matar, e afirma que Ryu nunca se conectará verdadeiramente com ele. Haina o ameaça para que a deixe em paz. Mais tarde, Ryu encontra Haina e pede desculpas por não ter matado Haruko. Elas compartilham um sorvete enquanto Haina lembra que é ela quem decide quem vive e quem morre. Mas se Ryu hesitar, os corpos não ficarão limpos, e Haina não poderá utilizá-los. Enquanto isso, Atsuru encontra Haruko em um café. Ela diz que seus sentimentos por ele são sinceros. No entanto,
ele a rejeita gentilmente, afirmando que só estava tentando ajudá-la com o caso do irmão. Haruko parece confusa, porque Atsuru já havia dito que Ryu não era a pessoa certa para ele. Ela acha que ele está apenas sendo arrastado pela situação, e que isso nunca vai mudar. Antes de ir embora, diz que estará no café novamente no dia seguinte, caso ele queira lhe dar uma chance. No caminho para casa, uma van preta para ao lado dele. Atsuru pensa que é Haina de novo, mas na verdade é a gangue B. Eles o sequestram e o levam até o bar deles, exigindo que convença Ryu a matar para o grupo. Atsuru se recusa, então eles o ameaçam dizendo que irão à polícia e, em seguida, cortam sua bochecha antes de soltá-lo. Quando chega em casa, Ryu vê o corte em seu rosto e tenta ir atrás da gangue, mas ele a impede. Diz que prefere ser machucado a vê-la matar novamente. Ryu responde que matar faz parte de quem ela é, e que não se sente ela mesma sem isso. Porém, lembra que ela não matou Haruko, o que prova que pode mudar se quiser. Ele confessa o quanto gosta dela, mas Ryu sente que ele não a entende nem a aceita de verdade. Ela não acredita que tenham futuro juntos e vai embora chorando, pedindo que ele cubra o buraco na parede. Mais tarde naquela noite, enquanto Atsuru trabalha na loja de conveniência, Haina aparece para comprar um sorvete. Ela conta que Ryu solicitou uma grande limpeza em breve. Atsuru ainda tem dificuldade em aceitar tantos assassinatos, mas Haina afirma que o que ele e Ryu têm é um vínculo raro, que ninguém pode quebrar. Naquela noite, Atsuru ouve sons estranhos vindos do apartamento de Ryu. Ele corre para espiar pelo buraco e vê Ryu matando outra pessoa, mas, desta vez, ela não sorri depois. Em vez disso, está chorando. Isso faz acreditar que a gangue B a forçou a matar aquela pessoa. Nesse momento, Atsuru tem uma revelação intensa. Talvez Ryu nunca mude nem precise dele, mas ele não pode negar que precisa dela. Depois de ligar para Haruko e avisar que não poderá encontrá-la, ele vai direto ao bar da gangue B. Atsuru implora para que deixem Ryu parar de matar, mas como não o escutam, ele pega um estilete e tenta enfrentá-los. Claro que ele não é páreo para o grupo inteiro, e logo é dominado. A gangue o joga no chão e começa a espancá-lo. O líder o agarra e tenta cortar seu pescoço do mesmo jeito que Ryu faz com suas vítimas. De repente, a energia acaba e um gás sonífero começa a se espalhar pelo local. Enquanto todos vão desmaiando, Ryu surge usando sua capa de chuva transparente. Ela se surpreende ao ver Atsuru ali, mas ao notar que ele está ferido, fica furiosa. Ela pega o estilete dele e, usando o seu próprio também, derrota todos os membros da gangue. Ryu mata o líder antes de ajudar Atsuru, machucado, a se sentar no sofá. Ela explica que dessa vez não sentiu prazer ao matar. Mas isso não significa que vá parar. Depois de confessarem seu amor um pelo outro, eles se beijam. Então, de repente, Ryu o esfaqueia. Ela sorri e diz que sempre quis matar alguém de quem gostasse, mas rapidamente percebe que não sente o que esperava sentir. Curiosamente, Atsuru fica feliz ao ouvir isso. Eles expressam seu amor um pelo outro antes de desmaiarem. Alguns dias depois, Haina vê Ryu com uma mala, enquanto Atsuru a segue apoiado em muletas. Eles concordam em mandar limpar o antigo apartamento, e Rhea brinca dizendo que ele não deveria parar de espioná-la só porque agora vão morar juntos. Enquanto caminham lado a lado, Ryu diz a Atsuru que não vai mais matar ninguém, mas que, um dia, irá matá-lo. Ele sorri e responde: "Tudo bem, porque minha artéria pertence somente a você." Então ela faz uma pausa, percebendo que eles nunca nem sequer aprenderam os primeiros nomes um do outro. Eles riem enquanto finalmente se apresentam de maneira adequada. O filme termina com os dois apertando as mãos, como se fosse o começo de algo novo.